O versículo que eu vou estar pregando está em Jeremias 17, versículo 9, onde diz assim: enganoso é a mente humana, mais do que todas as coisas. Ponto. E irrepreensível, quem o conhecerá? O incorrigível, quem o conhecerá? Quando você for ler na sua Bíblia, vai estar escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E irrepreensível, quem o conhecerá? Agora você vai ler Jeremias 17, versículo 9. Pronto, todo mundo encontrou? Agora vamos ler, por favor. Leia na sua Bíblia, tá bom? Depois eu vou explicar por que o pastor falou assim: enganoso é a mente humana, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Pronto, todo mundo já leu? Vamos ler todo mundo junto? Quem está com Bíblia? 1, 2, 3, lemos assim, vai. Tem um versículo que está mais simples aí, por favor. O pessoal da mídia, vê outro versículo aí, que não precisa. Isso aí, é esse que eu quero. Obrigado. Agora todo mundo vai ler ali junto comigo, vamos lá. Todo mundo lê junto, porque a leitura, ela não foi responsiva, ela foi assim, meio que perdida. Vamos lá. 1, 2, 3. Todo mundo junto. 1, 2, 3. Olha só. Agora nós vamos orar. Fecha os olhinhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, em toda a liturgia do culto, Pai, estamos aqui, seguindo, Deus, todos os protocolos, em Te buscar, Te servir, Te amar e Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade, mas não a minha. Usa a minha boca, os meus lábios, o meu falar, o meu pensar, o meu gesticular, que não seja eu, Pai, mas o Senhor falando. Usa-me conforme a Tua vontade. Fala com a Tua igreja de maneira sobrenatural, assim como o Senhor sempre falou, através desse texto, nesse versículo, Senhor, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Mas continua falando comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por que eu falei assim? Enganoso é a mente humana, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Observa bem, todas as vezes que a Bíblia cita a palavra coração, ela não está falando de fato coração, porque o nosso coração, ele não sente nada por ninguém. Coração não sente raiva, coração não sente anseio. Coração só tem apenas uma função de bombear o nosso sangue. Tudo e todo o processo da nossa vida passa tudo pelo processo da nossa mente. Observa isso comigo, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que a Bíblia fala de coração, está falando de mente. Por quê, pastor? Porque o nosso coração, ele é a sede dos nossos pensamentos e sentimentos. Por exemplo, quando a pessoa tem um susto, dá ataque cardíaco. Porque o cérebro, o olho vê. Aliás, tem um grande pensador, eu esqueci o nome dele. Ele disse que a gente não vê com os olhos, a gente vê com a mente. E de fato procede. Se eu falar para vocês que aqui nesse corredor tem um cavalo, todo mundo já pensou no cavalo. Viu sem ver, viu somente em pensar no que eu falei. Deu para entender? Então, isso é o poder que a minha mente e a sua mente têm.
Agora é assim, por que eu sempre defendi a tese e sempre vou defender, ainda mais depois que eu fiz a constelação familiar, eu entendi como terapeuta que a minha ideia, o que eu sempre pensei, eu estava correto. Tanto é que tem algumas traduções que já vem pensamento. Pense comigo, por exemplo, em Provérbios 4, 23, lá diz assim: em tudo que se deve guardar, guarda o teu pensamento, porque deles procede a saída da tua vida. Coração ele não pensa, coração ele não raciocina, coração ele não guarda nada, coração ele de novo, coração é a sede dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Tudo que sentimos manda mensagem automaticamente para o coração e ele acelera do ataque cardíaco. Então tudo que você faz na sua vida é o poder da sua mente. Olha lá, sobre tudo que se deve guardar, como eu falei, guarda o teu pensamento, pois dele procede a saída da tua vida. Olha só como que Salomão também diz em Provérbios 17, 22. A mente alegre é remédio para todo o corpo, mas o espírito abatido apodrece até os ossos. Provérbios 17, 22. Então a gente precisa ter esse conceito, que como a minha mente, ela me engana, como a minha mente, ela é cruel. Eu quero muito que você observe, para você ver o quanto o teu pensamento, o teu raciocínio lógico. Por isso, outra coisa que eu sempre defendi na faculdade era: a fé e a razão têm que andar junto. Fé é eu crer e ver sem ver, e receber sem ver. Eu não preciso crer para ver, eu creio logo vejo. Mas tem crente que infelizmente ele crê e nada vê. Por quê? Porque está na rebeldia. Porque não está em sintonia com Deus na sua mente, no seu psique. A gente precisa entender que o nosso Deus, ele age e interage com cada um de nós, conforme é o meu relacionamento com ele. Se o meu relacionamento com Deus é esporádico, Deus também vai ser muito esporadicamente na sua vida e com você. Porque o seu relacionamento, ele não está em consonância daquilo que Deus quer e espera de cada um de nós. Sim, claro. Ele quer isso de mim e de você. Quer ver, Eu já ouvi cada besterol em Romanos 8, primeiro versículo. Portanto, quer ver? Coloca para mim Romanos 8, que eu quero que você leia, que eu quero te explicar algo que a gente precisa entender. Portanto, o versículo ele vai parafraseado. Portanto, vírgula, agora, vírgula, nenhuma condenação há. Você pode concluir o versículo? Eu nem estou olhando. Vamos, gente. Portanto, vírgula, agora, vírgula, nenhuma condenação há. Aí, segura. Aí é onde pega a minha decisão. E sabe qual é o tema da mensagem de hoje? Fala comigo bem alto. A minha responsabilidade diante de Deus. Mais uma vez. A minha responsabilidade diante de Deus. Ah, meu Pai, como isso precisa ser concluído em minha vida. Olha a parte B do versículo. Olha a parte de B do versículo. Não é somente, portanto, agora, vírgula. Agora, vírgula. Quem está em Cristo? Não é assim, gente. Olha como que é. Olha como que vem agora a segunda parte do versículo. Isso é crucial para a minha vida e para a tua vida. O que tem de crente, quando está na igreja, fica quietinho, caladinho, escuta a palavra, quando é amanhã já não faz mais nada. O que aprendeu na igreja. O que escutou na igreja. Sabe por quê? Porque a tua mente é perversa. Não tira daí não, tá? Mas em Provérbios 17, em Eclesiastes 7:20, Salomão diz que, portanto, sabemos nós, que não acha que é um justo na face da terra, que não peque contra Deus e que não queira fazer a vontade de Deus. Você anota aí, depois você corrige em casa. Eclesiastes 7:20.
A gente precisa entender, isso é crucial para a nossa vida. Não é simplesmente, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que pega aí é a parte B do versículo, não é a parte A. Porque a parte A é muito fácil. Eu estou com Cristo. Quando é amanhã tá dançando funk, tá dançando pagodinho, tá fumando narguilé, tá tomando cervejinha e diz que é crente. Portanto, quem está em Cristo agora, nenhuma condenação há. Só que, olha o que é que implica a questão de você ir morar no céu com Jesus e de você ser abençoado pelo nosso Deus enquanto você viver aqui na terra. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a pessoa que anda segundo o Espírito, ele não bebe, ele não fuma, ele não fala palavrão, ele não dança pagodinho, ele não fuma o desgramado do narguile, não usa droga, ele se policia naquilo que fala. Sabe por quê? Porque ele está alicerçado com Cristo. Irmão, está uma moda dos infernos agora. Você vai no casamento de crente, parece casamento mundano. Você já foi em casamento de crente que tem bebida? Por favor, quem já foi, levante a mão. Misericórdia. É muito complicado, gente. Muito complicado. E como é que fica Deus? Não tem Deus, pastor. O senhor não entende. Não tem Deus. De fato, não tem Deus mesmo. É por isso que eu sou um pastor careta. Vou ser careta e vou permanecer careta e quero ir careta para o céu. Não quero ir moderninho para o inferno. Porque é aquilo ali, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas o Espírito. Porque quando a gente entende isso em nossas vidas, eu não aceito manjares do meio secular para que impeça eu ir para Canaã. Já ouvi aquele louvorzinho? Caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Olha onde vem a ponta agora. Se você não vai, não me peça ir. Não me chama para tomar uma cachaçinha. Não me chama para fumar um cigarrinho. Nem o cão do narguilé, porque me leva para o inferno, aleluia. E vou para o inferno. Vai tu sozinho, eu não. Tem outra parte desse louvorzinho, viu? Obrigado. Está caindo do céu aqui, ó. E por favor, carne minha, não fique em casa. Porque se eu ficar em casa, eu estou lascado. É isso que vai acontecer com muitos crentes. Não vou para a igreja, não. Eu estou tão cansadinho. A gente precisa entender. Eu estou cansado, vou para a igreja. Eu estou sem dinheiro, vou para a igreja. Estou sem minha irmã. Com dinheiro ou sem dinheiro, servindo a Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque o dia que você tiver uma necessidade, Deus vai atender a tua necessidade. Ele olha para você e diz: esse é meu filho a quem eu me comprazo. Gui, estou muito feliz com você aqui, Gui. Estou muito feliz, filho, com você aqui hoje. Então a gente precisa entender. Irmão, uma vez com Cristo, nunca mais fora da presença de Cristo. Uma vez na igreja, nunca mais fora da igreja. A gente precisa entender que não anda segundo a carne. Gente, a nossa carne ela é cruel. A nossa carne, ela nos leva a terríveis complicações em nossas vidas. Irmão, não existe graduação. Olha para mim, não existe graduação de pecado, mas existe consequência de pecado. Daquilo que você faz, daquilo que você procura. De que adianta você estar na igreja sentado hoje e quando é amanhã você vai escutar a música do mundo? A gente precisa entender quando Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo. Aí Paulo vai escolher, Paulo diz: olha, o que há as coisas desse mundo com as coisas de Deus. Não tem como você associar o justo com o injusto.
Por que que quando Salomão diz, em tudo que se deve guardar, guarda o teu pensamento, pois dele procede a saída da tua vida. Quando Deus usou o profeta Jeremias para falar lá, enganoso é a mente humana, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Irmão, existem N doenças que são desencadeadas por consequência de você aguentar muitas coisas calado. Eu só espero que você não seja daquelas pessoas esquentadinha. A pessoa fala uma coisa, você quer falar duas. A pessoa fala 3, você quer falar 5. Não. A gente precisa entender e compreender que quando a gente tem uma sintonia com Deus, a gente tem que ser flexível. Eu preciso aprender a ser flexível, porque isso me dá uma tranquilidade, uma paz. N doenças, elas são desencadeadas por raiva, por descontrole emocional, por pensamentos cruéis, depressão, síndrome do pânico, síndrome de borderline, esquizofrenia. Para por aí não. Diabetes tipo 2, o câncer, o mal de Alzheimer. E o mal de Parkinson, gente. Você sabia que pessoas que desencadeiam mal de Parkinson e mal de Alzheimer são pessoas que são rancorosas, pessoas que têm raiva, pessoas que guardam rancor, guardam raiva do outro. Eu trabalhei muito uma paciente minha, que ela chegou para mim com uma queixa muito grande. Tem 1 ano que eu estou atendendo. E olha que coisa linda. Ela aprendeu a perdoar a mãe dela. E com isso, ela foi sanada, ela foi curada. E essa semana ela falou para mim assim, meu terapeuta, o senhor é um dos homens mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. E eu falei para ela que o perdoar o outro, a falta de perdão, de você não perdoar o outro, desencadeia muitas enfermidades. Olha o que faz o nosso psique, o nosso pensamento e as nossas emoções. A gente precisa entender. Gálatas 5, 22 e 23, Paulo traz uma coisa linda aos Galáxios. Paulo diz, são 9 palavras e todas as 8 são tudo derivadas do amor. Quando Paulo fala a respeito do fruto do Espírito Santo, a primeira palavrinha é amor. Aí as outras que vêm são tudo derivadas do amor. Porque a pessoa que ama, ela é o quê? Ela tem gozo. A pessoa que ama, ela tem paz. A pessoa que ama, ela tem longanimidade. A pessoa que ama, ela tem benignidade. A pessoa que ama, ela tem bondade. A pessoa que ama, ela tem fé. Tem mansidão e temperança. A 9ª palavrinha ali, que é temperança, dá-se o nome de domínio próprio. E olha o que é que olha como é que Paulo finaliza o verso 23. Contra essas coisas, por favor, não há lei. Lei do quê? Lei do homem, a lei civil, a lei da polícia, a lei de tudo quanto é lei deste mundo. A gente precisa tomar, quando o profeta Isaías diz, lá em Isaías 64, versículo 6, o profeta Isaías diz que a lei terrena, ela é como um trapo de imundícias. Não fica fora da mensagem não. Vem comigo, por favor. Não fica olhando para baixo, não fica olhando do lado. Olha para mim, senão você não vai entender nada. Olha o que o profeta Isaías diz. Mas todos nós somos imundos, e toda nossa justiça como um trapo de imundícia. A gente precisa entender, o teu pensamento, ele é muito cruel. Ele te leva em lugares que você não faz ideia. Pergunta para a Silvia, para a Sandra, para a Jo, que são psicoterapeutas.
Eu não sou psicoterapeuta, porque eu não sou psicólogo. Eu sou apenas terapeuta da constelação familiar. Mas é que eu sou um pouco enxerido. Eu sou um pouco atrevido. Eu sou, assim, ganancioso. Eu sou guloso para entender as coisas. Então, eu não sei de tudo, mas de tudo eu procuro saber um pouco. É meu dever como pastor de vocês. É meu dever de quando vocês fazem uma pergunta, eu ter a noção e base para responder a vocês. Eu não posso simplesmente estar alicerçado somente Bíblia. Não. Eu tenho que estar preparado para te conduzir. Eu sinto muito, irmão. Mas nessa igreja aqui você vai escutar sempre o que você precisa. Eu sei que não agrada. Eu sei que a minha fala e não vai ser palatável. Sabe o que é palatável? Aquilo que agrada aos outros. Aquele que tem sabor que me agrada. Isso é palatável. A minha fala ela não vai ser palatável. Ela vai ser contraditória. É crucial para a minha vida e para a sua vida entender princípios e desígnios de Deus para quando chegar a hora, porque, irmão, infelizmente, Jesus ele não mentiu em hipótese nenhuma quando ele diz assim em João 16:33. Olha, e já tenho vos dito, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Está falando de quê? É de coração? Não, a nossa mente. O meu eu, quem eu sou, o que eu quero, desejo ser na minha vida. Eu sinto muito, mas eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça e para te agradar, porque nem eu agrado a Deus. E eu não quero que você faça a minha vontade, porque nem minha vontade faço eu, faça a vontade de Deus. Que você possa entender isso na sua vida. Meu irmão, você não faz ideia de quando a gente diz para Deus, olha, eu estou aqui, eu quero fazer tão somente e exclusivamente a sua vontade. Essa semana eu escutei de uma pessoa assim, ó. Meu pastor, sabe por que eu saio daqui e vou para a Vila Dinamarca? Olha só. Porque é melhor eu congregar longe, mas escutar a palavra que me edifica, do que eu congregar pertinho de casa e não ser edificado com a palavra. Eu falei, meu Deus, eu estou no caminho certo. E uma outra ovelha falou para mim, sexta-feira, agora eu tenho a minha identidade, agora eu sou uma batista. Eu fico feliz quando eu escuto esse tipo de declarações e que eu me decidi, sabe, irmã Marisa, é eu ter uma noção, é eu ter a minha identidade a qual eu desejo e quero. Eu preciso disso para eu não ir para o inferno. De que adianta eu estar congregando numa igreja, pertinho da minha casa, tá beleza, mas eu não sou edificado, eu não escuto palavra. Pergunta para a irmã Vera se ela quer sair daqui. Mas quer, irmã Vera? Eu não. Irmã Vera já... Oi? Sai, irmã Vera. Sabe por que muita gente não fica aqui? É porque a igreja onde tem Jesus é problema. Porque a igreja que tem Jesus, ela exige mudança. Ela exige transformação. Ela exige renúncia. Ela exige você falar assim, não, é isso que eu quero para a minha vida. Irmão, aqui você não vai rodar, não vai pular, não vai sentir emoção. Primeiro que aqui não é a igreja de Roberto Carlos, não vai ver revelação, porque não é a igreja Kodak. E não é a igreja de emocionalismo. Não. Aqui é a igreja onde você tem conscientização daquilo que você precisa para você ser edificado. E no fim da sua vida, quando Deus te chamar, quando Deus nos chamar, ou quando vier o arrebatamento da igreja, você vai estar preparado para receber Jesus.
É isso que a gente tem que entender nessa vida. Tem uns 4 meses que Deus já falou para mim aqui, assim, nessa igreja. Deus falou assim: filho, fale para o meu povo. Eu duvido alguém chegar nessa igreja, me ouvir, me escutar e me obedecer e não ser abençoado. Eu duvido. Escutou, Paula? Paula não, irmã Paula. Eu duvido. Duvido. Porque isso acontece na minha vida. Irmão, você não faz ideia de quando você se entrega de fato e que diz assim: Deus, agora eu sei quem o Senhor é na minha vida. Eu reconheço o ser que o Senhor é no meu ser. Amados, aí as bênçãos elas vêm sem medida. Eu quero um carro, eu vou ter meu carro. Eu quero em minha casa, eu vou ter minha casa. Eu quero algo que aos meus olhos é impossível. Sabe por quê? Acompanha o pessoal da mídia, por favor. Olha Efésios 3:20. Eu preciso entender isso na minha vida, gente. Olha como é que Paulo começa o versículo falando: ora. Irmão, você sabia que esse ora que Paulo começa é um contexto de indagação. É mais ou menos assim: eu duvido. Esse ora aí, ele está no verbo imperativo afirmativo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo do que pedimos. É pensamento, gente. É pensamento. Qual é o tema da mensagem? Aí vocês ajudam, né? Aí vocês me quebram. A minha responsabilidade diante de Deus. Qual é a tua responsabilidade? Servir, buscar, interagir. Não do teu jeito, do jeito de Deus. A gente precisa sair do nosso reino e ir para o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer ver algo como é que Jesus fala para mim e para você? Literalmente falando. Se não me falha a memória, ó Deus, me ajuda. É Mateus 33, versículo 25. Coloca para mim, por favor. Mateus 6, 25, por favor. Perdão, o erro foi meu. Olha como é que Jesus vem falar para mim e para você. Olha só como é que ele diz. Aí, irmão, tá ligado o quê? Ao teu psique, às tuas emoções. É você que tem que vencer o ser que você é, em teus pensamentos, em tuas ideias, em tuas convicções, para que na hora do desespero você, não, eu domino isso. Eu tô por cima. Olha lá. Por isso vos digo, todas as vezes que um versículo tiver 2 pontos, presta atenção, meu filho. Antigamente eu falava assim: presta atenção, infeliz. Mas agora não falo mais não, tá bom? Eu falo: presta atenção, meu filho. Por isso vos digo, não andeis, a minha tradução de não andeis ansiosos por coisas algumas. Olha só. Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Às vezes a gente atropela, a gente coloca o ser que somos abaixo de tudo, gente. A gente busca, ter as coisas, ter, e quando morre fica tudo aí. A gente tudo tem que ter o domínio em nossa mente. A gente precisa entender que o nosso Deus, ele interage, ele está prontinho para somente receber. E o que eu vejo de muita gente ir para o inferno. Quando o Silvio Santos estava vivo, eu ouvi ele falar uma vez, e isso ficou cravado na minha mente. Ele disse que o diabo, Satanás, teve que abrir mais terreno lá no inferno. Olha o que ele falou. Porque está indo muita gente para lá, Silvio Santos falou.
E de fato é verdade. Você sabia? É sério, irmão. Vai muito mais gente para o inferno do que para o céu. Isso é fato, e contra fato não há argumento. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes a gente está na igreja, a gente escuta aquilo que é tão importante para a gente, mas a gente, infelizmente, a gente deixa para lá. Meus filhos, Romanos 11, versículo 21. Paulo diz que a gente tem que tomar cuidado, porque assim como Deus não poupou os anjos, os ramos naturais, a gente tem que temer para não poupar a gente também. Olha só, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que eram os judeus, teme que te não poupe a ti também. E olha que interessante como é que Paulo começa e ele vai escorrendo depois desse versículo. Sabe como é que Paulo diz? Agora, pois, considera a bondade e a severidade de Deus. 2 pontos. A bondade para a severidade para com os que caíram, e a bondade para tu, ó gentil, se é que permaneceres na bondade, porque de outro modo tu também serás cortado. Tem tanta gente que está na igreja e vai tudo para o inferno. Irmão, muita gente que prega na igreja, que fala do amor de Jesus, que evangeliza, e que faz isso, faz aquilo, fala em língua, e roda, e pula para lá e para cá, e dá cambalhota, e vai para o inferno. Sabe por quê? Porque não teve uma comunhão com Deus. Teve um envolvimento de estar na igreja. Sabe qual é o meu maior medo? Você entendeu esse versículo aí? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. 2 pontos. A severidade para com os que caíram, a bondade para tu, ó gentil, se é que permaneceres na bondade, porque de outro modo tu também serás cortado. Você sabe o que é que me vem à memória? Eu vendo um versículo como esse, eu nunca quero andar na minha carne, eu quero andar em espírito, e eu sei que o meu andar em espírito, eu não vou agradar a muita gente, e não quero agradar a ninguém, não quero e não vou. Portanto, vigia. Porque o diabo, ele não brinca com ninguém. Não brinque com o pecado, porque o diabo, ele não brinca com ninguém. De novo, não existe graduação de pecado, existe consequência de pecado. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Então não fica naquela, eu não vou para a igreja assim, não, eu não estou legal, não sei o quê, não estou, sabe, não estou afim não. Você está dizendo que está afim de ir para o inferno, meu filho. Desculpa. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, Jesus fala muito mais do inferno do que o céu. Em Mateus 25:30, Mateus 25:41 e Mateus 7. E eu quero fechar aqui agora a tua responsabilidade. Vai ser duro. Sabe qual é o pior estado do ser humano? Sabe qual é o pior estado do ser humano? Olha para mim. O pior estado que o ser humano pode estar o nome dele não está inscrito no livro da vida. Esse é o pior estado do ser humano. O nome dele não está inscrito no livro da vida. Esse é o pior estado do ser humano. Sabe por quê? Porque quando o ser humano estiver lá no inferno, ele vai lembrar porque ele está lá. Ele vai lembrar, por que eu vim parar aqui? Porque você não obedeceu a Deus. Você não quis saber de Jesus. Pense nisso, por favor. Se coloca de pé. Queridos, a gente precisa entender que Deus, ele sempre tem o melhor para mim e para você. A minha responsabilidade diante de Deus. Qual é a sua maior responsabilidade?
cuidar da sua alma. Pega um papel, por favor, filho. Qual é a nossa maior responsabilidade? É cuidar da sua alma. É melhor você ouvir hoje sobre o inferno do que ir para o inferno amanhã. Porque o inferno, ele é terrível. A pessoa, quando ela estiver lá no inferno, ela vai lembrar o porquê que ela foi para lá no inferno. Jesus disse, olha para mim, Jesus diz em Mateus 10, 28, que o ser humano, Jesus diz assim, olha, não temeis aquele que mata o corpo. Antes temei aquele que mata a alma. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha de novo aí, pensamento. Jesus está falando da nossa mente. Jesus está dizendo que, nesse versículo, Jesus está dizendo que, quando o ser humano morrer, que ele estiver lá no inferno, ele não vai perder a existência do seu pensamento, do seu agir. Agora, olha que interessante. Ele não vai perder o senso da sua existência. Sabe por quê? Porque quando a pessoa estiver lá no inferno, ela vai lembrar, Jesus está dizendo isso nesse versículo. Você não vai perder o senso da sua existência, o raciocínio da sua existência, do que você foi. E quando a pessoa estiver lá no inferno, olha o que vai acontecer. Segunda carta de Pedro 2, versículo 17. Vai estar lá quente para diabo, quente para cão. Ninguém vai ver ninguém. O pessoal vai ver somente escuridão e ranger de dente. Olha o que vai acontecer lá. Eles são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Jesus está dizendo que o inferno está esperando todo aquele que fuma narguile, todo aquele que usa droga, todo aquele que bebe, todo aquele que fala palavrão, todo aquele que se nega tudo na igreja dele. A questão semântica e a veracidade desse versículo é isto, tão somente isto. Irmão, querido, o inferno é lugar de sofrimento eterno. Assim o crente, quando morre com Cristo, ele vai morar na eternidade. Assim também o que morre sem Cristo vai ter uma eternidade lá no inferno. Apocalipse 20, 10 lá diz, não, deixa aí, não põe lá não. Lá, Apocalipse 20, 10 lá diz que o inferno é lugar de sofrimento eterno. Tá, pode pôr, pode pôr, mas depois volta aí. Rápido, por favor, rápido. Apocalipse 20, 10, olha para mim, não tira o teu foco de mim não, por favor. Olha só, está dizendo que o inferno é lugar de sofrimento eterno. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Está falando que o inferno será lugar de sofrimento eterno. Assim como o céu é lugar para quem entrega a vida para Jesus e vive de acordo com o que Paulo diz em Romanos 8, primeiro versículo. Está tudo aqui na minha mente, irmão. É somente você perguntar, que eu te falo e explico. Porque a minha vida é com base nisso daqui, ó. Isso aqui faz parte da minha vida. Eu como, bebo, rodo, janto, durmo, acordo, almoço, isso daqui. Se eu não tiver base nisso aqui, eu estou ferrado. Por favor, escute o seu pastor. Dia de culto não fica na tua casa. Porque tua casa não é lugar quando está tendo culto na sua igreja. A sua igreja é o lugar onde você deve estar. Eu amo o meu ministério de louvor. Eles chegam aqui 3 horas e ficam até agora. E a maioria são os últimos a sair. Tem ninguém quando acaba o culto. Eles não, ainda ficam aqui comigo. O Del, a Vi,
o Rafa, o Tiago, a Bianca. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Pense nisso, por favor. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.